Amém. João 15, a partir do verso 18, diz: Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém. Você pode sentar. Irmãos, hoje, com as grandes, eternas, insondáveis misericórdias de Deus, nós queremos aqui aprender mais uma lição. Que eu sempre pedi a Deus em toda a minha história, eu sempre dizia: Deus, hoje eu estou indo para a tua casa. Que eu aprenda a lição que o Senhor tem hoje. E assim foi a minha vida, irmãos, e olha, eu glorifico a Deus, porque eu sempre, em cada vez que fui à igreja, eu voltei com uma lição. E esse é o projeto de Deus, de que cada um que busque, ache, cada um que bata, a porta se abra, cada um que se achegue a Deus, ele também se achegue a nós. Este é o glorioso projeto de Deus, do único e verdadeiro Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nós servimos. E se você observar esse texto, ele chega a ser redundante e grosseiro. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, ele me aborreceu a mim. Ou seja, Jesus não encontrou no mundo o quê? Paz. O mundo me aborrece. Jesus está falando assim: o mundo se ele vier aborrecer vocês, saiba que primeiro ele já aborreceu a mim. Jesus não achou nesse mundo o quê? Paz e harmonia. Mas tem muita gente neste mundo em busca de paz e harmonia. Aí Jesus ainda diz assim: se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que é seu. Mas vocês não são do mundo, porque eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos odeia. Esta versão diz aborrece, outras versões dizem odeia. O mundo odeia vocês. Aí ele diz: lembrai-vos da palavra que eu disse para vocês: o servo não é maior do que o Senhor. Se eles me perseguiram a mim, automaticamente vão perseguir vocês. Mas se guardarem a minha palavra, também vão guardar a vossa. Então, você vê um conceito em que Jesus está, e nós vamos ver outros, em que Jesus está desvinculando os seus servos do mundo. Uma coisa, irmão, muito poderosa é o estudo. E o estudo nos revela que a palavra igreja, no caso, vem do grego eclésia, ela tem um significado muito particular, que é chamados para fora. Jesus fundou a sua igreja. Jesus fundou os chamados para fora. Chamados para fora de quê? Do mundo. Amém? Vocês não são do mundo. Eu vos escolhi, eu vos chamei, eu vos comprei com o meu sangue. Vocês são chamados para fora. Ora, mas nós não vemos muitas pessoas querendo irem para dentro, se envolverem cada vez mais profundamente com o mundo e não com as coisas de Deus? Nós não vemos pessoas dizendo: eu tenho que providenciar o meu sustento, como se Deus fosse um mendigo que não tivesse ouro e prata para dar?
Nós não vemos muita gente dizendo, eu tenho que defender o meu pão de cada dia. É claro, meu irmão, mas nunca acima do reino de Deus. A própria Escritura nos adverte na visão de Paulo, quem não trabalha, então que não coma. É óbvio. Jesus falou, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Sim, mas eu tenho que priorizar o que tem que ser priorizado. Deus. Afinal de contas, não foi esse o ensinamento de Jesus? Para nós buscarmos primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas, ou seja, as coisas secundárias, elas seriam acrescentadas. Você já viu alguém servindo a Jesus morando debaixo da ponte? Você já viu alguém servindo a Jesus e não tendo uma roupa para vestir? Aquele homem é um grande homem de Deus, cheio do Espírito Santo, mas coitado, né? Não pode nem sair de casa que não tem uma roupa para vestir. Você já viu isso? Não, isso não tem, não existe isso. Porque o Senhor Jesus falou, digno é o meu obreiro do seu salário. Irmão, qual é a mensagem dessa noite? Jesus não nos nacionalizou. Uma coisa que eu acho gloriosa é quando Jesus diz assim, ide por todo mundo. O que é ir por todo mundo? Acabaram-se as barreiras. Um tempinho antes, quando Jesus está restaurando Israel, uma mulher cirofenícia vai atrás dele, Senhor, tem misericórdia, minha filha está endemoniada, tal, e Jesus diz para ela, não é lícito pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Parece que Jesus tem um sentimento nacionalista, não parece? Mas não tem mesmo. O projeto de Jesus vem cumprir o projeto de Deus, que é restaurar Israel e fazer Israel como luz para todos os povos. Israel não quis a restauração, Jesus vem, separa um novo grupo, chama esse grupo de igreja, os chamados para fora, e dali faz a igreja como luz para todos os povos. Ainda diz assim, vocês são sal da terra, vocês são a luz do mundo, ou seja, vocês não têm como se sociabilizar. Porque a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra a luz. Jesus está falando, vocês nunca vão encontrar paradeiro nesse mundo. Vocês vão ser forasteiros e peregrinos em terra estranha. Aí eu imagino Jesus dizendo assim, e agora, quem quer me seguir? De repente foi um tipo de pregação assim, quando nós vimos aquela multidão que foi embora, né? Deve ter sido uma coisa desse tipo. Vocês não vão conseguir harmonia nesse mundo. Em outras palavras, Jesus dizendo, eu não consegui. A um servo cabe ser a semelhança do seu Senhor. Se eu não conseguir paz neste mundo, vocês acham que vocês vão conseguir? Eu não estou chamando vocês para a paz, eu estou chamando vocês para a guerra, para lutar a minha guerra, para lutar as minhas pelejas, para guerrear a mesma causa que eu tenho guerreado. É para isso que eu estou chamando vocês. Mas tem muita gente equivocada. Hoje nós vemos até cristãos. Coitado. Eu não reconheço nenhum cristão com título de político, meu irmão, não reconheço. Hoje nós temos até cristãos que dizem que vão entrar para o Senado porque vão, dessa maneira, influenciar no mundo. Eu nunca vi nenhum deles influenciar, e olha que já entrou cristão para essa política aí, hein? Desde que eu me entendo por gente, tem gente lá dentro se dizendo homem de Deus, que faz, é religioso, é isso, é aquilo. Você já viu alguma coisa mudar? Mudou o quê? Não mudou nada. A sociedade continua se precipitando num abismo espiritual. E esse abismo espiritual não tem retorno, a menos que segure uma corda chamada Jesus Cristo. Jesus está falando aqui, olha, se vocês fossem do mundo, o mundo amaria. Mas vocês não são do mundo, eu vos escolhi, o mundo vai odiar vocês.
Aí quando Jesus diz assim, ide por todo mundo e pregai o evangelho, sabe o que Jesus estava dizendo? Ide por todo mundo para serdes odiados. Aonde vocês pisarem, vai ter gente odiando vocês. Mas em outras palavras, Jesus está dizendo assim, tem bom ânimo. Vocês não se tornaram meus discípulos? Outros também vão se tornar. Se guardaram a minha palavra, vão guardar de vocês também. Se alguém guardou a minha palavra, como vocês que guardaram a minha palavra, mas alguém vai guardar também a palavra de vocês. Foi o ânimo que Jesus deu para eles. Por quê? Jesus está dizendo que eles são luz, mas Jesus já disse que o mundo jaz no maligno, o mundo está em trevas. E alguém já conseguiu juntar luz e trevas? Ninguém nunca conseguiu juntar luz e trevas. Ide por todo mundo, ou seja, para deixar bem claro que alguns conceitos não poderiam ser mal interpretados. Senão, como Tiago e como alguns outros cristãos judeus achavam que o evangelho era a boa nova de salvação exclusivamente para os judeus. E começou a surgir uma briga terrível, porque Deus começou a dar experiências a Pedro, derramar o Espírito Santo sobre os gentios, mas Tiago não queria, achava que o evangelho tinha que ser pregado só para a nação de Israel, mas Pedro está dizendo, não, mas o mestre disse ide por todo mundo, eu estava pregando na casa de Cornélio, antes que eu falasse, terminasse a palavra, eu só estava orando e o Espírito Santo caiu sobre eles falaram língua estranha, eles profetizaram, eles tiveram visão de anjos. Jesus não tem sentimento nacionalista, Tiago, não, mas o evangelho tem que ser pregado para os judeus, não, mas ele disse ide por todo mundo. Se Jesus fazendo as suas obras e pregando da maneira que pregou e ensinando e etc, Tiago achou que o evangelho tinha que ser só para os judeus, imagina se Jesus não tivesse realizado todas as grandes obras que realizou. Todos os apóstolos, todos os discípulos iam querer pregar o evangelho só para os judeus, mas Jesus vem e diz, ide por todo mundo, eu não sou nacionalista. Eu não tenho nacionalidade, a minha pátria está lá em cima, acima dos céus. Eu não tenho sentimento nacionalista, eu não sou um patriota. Eu não vim morrer naquela cruz por judeu, eu vim morrer pelo mundo. O meu pai, Deus, não amou judeu, não amou grego, não amou troiano, não amou romano, ele amou o mundo, meu sangue vale muito, vale por todos. E hoje, nos dias de hoje, tem gente bitolada. Os americanos, meu irmão, são uma vergonha. Os crentes americanos são uma vergonha. Os crentes americanos têm um sentimento patriótico horripilante, tanto que tem havido vários conflitos aí com irmãos do ministério, quando eles veem a frase, que já está até em inglês também, né? Bíblia sim, Constituição não. Eles, como? Mas nós temos a nossa Constituição, nós temos as regras, como que o mundo vai viver sem Constituição? E Adão vivia como? E Abraão vivia como? E o povo de Israel no tempo de Moisés vivia como? Irmão, nós não precisamos de Constituição, nós precisamos é andar nas asas do Espírito Santo. É disso que nós precisamos. E esta palavra aqui nos dá esta glória. O povo norte-americano é um povo abestalhado com isso. Eles lotam estádios imensos com milhares, com 70, 80 mil pessoas para ouvir um candidato à presidência falar. E são milhares e milhares de pessoas que se dizem cristãs. Eu assisti um vídeo no YouTube do Barack Obama dentro de uma igreja evangélica, zombando, escarnecendo da Bíblia. Ninguém está com um sapato nele. Os cristãos norte-americanos são os mais abestalhados com Constituição.
não tem discernimento nenhum de que o mundo jaz no maligno e que a grande cartada de Satanás é criar leis, porque sempre encontra alguém cabrestado para segui-las. As leis podem ser as mais absurdas, vai sempre ter um delegado patife, um promotor ordinário, um juiz hipócrita, para querer cumprir leis, por mais absurdas que elas sejam. A lei do homossexualismo está aí como exemplo. A lei das palmadinhas e tanta outra parafernália. Porque sempre o diabo encontra gente para se beneficiar dos absurdos que ele cria. Então ele tem sempre os capachos, seus cachorrinhos encabrestados. É um absurdo você ver numa igreja, como eu vi na internet, uma igreja imensa, e Barack Obama zombando lá dos crentes. Quem assistiu esse vídeo? Aí. Zombando, dizendo, imagina se hoje nós fôssemos usar a Bíblia para reger a nação, e fôssemos cultuar o Deus de Abraão. Já pensou se nós pudéssemos cultuar aqui um Deus que pedisse uma criança como sacrifício? Isto são os cristãos norte-americanos, cegos, e é por isso que Deus já nos tem orientado para alcançarmos eles, para que eles possam ser restaurados. E já estamos alcançando muitos. Já recebo vários e-mails dos Estados Unidos, vários e-mails, Nova Jersey, Filadélfia, não sei se é esse o nome ou se é um nome parecido, tem vários e-mails, porque nós estamos alcançando eles. Irmão, nós não somos nacionalistas. Como diz o e-mail de um irmão nosso aí, Carlos, que vem escrito, morrer por Cristo sim, morrer pela pátria nunca. Morrer por Cristo sim, morrer pela pátria nunca. A pátria pela qual eu quero dar a vida é o reino do meu Deus. Eu não sou nacionalista, eu não sou patriota, por acaso eu nasci no Brasil, eu poderia ter nascido em qualquer canto do planeta Terra, e o meu Deus é Deus em qualquer lugar. Não deixe que esse sentimento nacionalista te destrua. Vem aí uma épocazinha de jogo do Brasil, é um bando de gente saindo pelas ruas de verde e amarelo. Tem que torcer, eu sou patriota, eu não torço para essa palhaçada, essa parafernália toda que tem aí não. Nós temos coisas mais importantes a fazer. Ao invés de se vestir com a camisa do verde e amarelo, vista-se e revista-se com a virtude que vem do alto, com o poder de Deus. É aí que você tem que se revestir, com o poder de Deus. Eu nunca imaginei que eu fosse contemplar as coisas que eu tenho contemplado, irmão. Eu não imaginei. Quando eu era mais novo, o que eu pensava, eu achava que algumas coisas iam acabar na sociedade. Eu me enganei, elas cresceram. Hoje, em pleno século 21, você ainda vê uns marmanjos de 35, 40, 50 anos batendo no peito e dizendo: o meu Vasco, o meu Flamengo. Dia de jogo do Brasil, a nação ainda para. Sabe por quê? Porque é o sentimento nacionalista que está arraigado dentro dos nossos corações traumatizados. Essa é uma verdade que muita gente não suportaria nem ouvir, mas Deus te preparou para chegar até esse dia e ouvir isso. Você não suportaria ouvir isso há 10 anos atrás, mas até aqui te tem ajudado o Senhor. Você não é brasileiro, você é cidadão do reino de Deus. Quem cultua as coisas da terra é porque faz parte deste mundo. Nós não cultuamos as coisas deste mundo, porque o nosso tesouro está no céu. Jesus falou: ajuntai tesouro no céu, onde a traça, a ferrugem, os ladrões não consomem, não minam, não roubam. Pedro, o apóstolo Pedro, vou só mencionar, eu anotei aqui, 1 Pedro 2,11. Ele diz que nós somos o que nesse mundo?
forasteiros e peregrinos. Ou seja, nós estamos apenas de passagem. Irmão, não finca as tuas tendas. Não finca as tuas tendas, você está de passagem. Bota a tua bagagem nas costas e vai embora. Quer abrigo? Te abriga nas asas do Altíssimo, descansa debaixo da sombra do Onipotente. Não finca as tuas tendas não se preocupa com isso não. Você acha que eu olho para essas coisas que Deus está, pela sua graça e misericórdia, nos permitindo realizar todas essas obras grandiosas que nós estamos fazendo? E você sabe o que eu penso? Eu só penso no dia de deixar tudo isso para trás, porque eu sei que o que me espera é muito maior. Ruas de ouro, mar de cristal, aquilo que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou o coração humano. Meu coração não se prende com nada disso. Se hoje Jesus me dissesse assim, larga tudo e vai, eu lá estou indo. Cuidado com essas coisas que prendem o teu coração, essas coisas de sentimento, essas coisas não vão te levar adiante. E hoje, apesar de Pedro dizer, nós somos forasteiros e peregrinos. Ora, um forasteiro tem o quê? E ao contrário, as pessoas estão com o coração cheio de um nacionalismo. Tanta gente criticou Hitler e hoje nós temos pessoas que se comportam da mesma maneira. O sentimento nacionalista. A Alemanha para os alemães. Essa frase já foi repetida por presidentes dos Estados Unidos. A América para os americanos. Onde já se viu isso? Que papo é esse de América para os americanos? Que papo é esse de Alemanha para os alemães? Que papo é esse de China para os chineses? Quem manda em tudo isso é Deus, e Deus não vê essas barreiras que os homens criam, não. E nós ainda veremos as muralhas da China ruírem, nem que seja pelas nossas mãos, porque o nosso Deus vai provar que Ele governará sem fronteiras e sem barreiras. Hoje, as pessoas estão porque existem tantas guerras inúteis no mundo? Porque se defendem territórios. Defendem territórios e criam intrigas, daqui a pouco está todo mundo se matando por um pedacinho de uma ilha lá não sei da onde, como se fosse levar aquilo no caixão. Um dando tiro no outro por causa de um sentimento nacionalista. Nós não somos nacionalistas. A nossa carta magma se chama Bíblia. Esta é a nossa carta magma. E ela não nos revela coisas da terra, ela nos revela uma morada no céu. Outra passagem bíblica que eu quero mostrar para você é Hebreus, capítulo 11, no verso 36. Hebreus é antes do Tiago. Hebreus 11, 36 diz: e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio de espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados e aflitos e maltratados. Homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes, e pelas covas e cavernas da terra. E as outras versões mais modernas, no verso 37, quando diz assim, desamparados, na verdade diz forasteiros, peregrinos. Olha a situação que essas pessoas passam. Mas a Bíblia diz que eles eram homens dos quais o mundo não era digno. Homens dos quais o mundo não era digno, mas como eles foram vistos por Deus neste mundo? Como desamparados, como forasteiros, como peregrinos. Eles não tinham uma nação. Irmão, não cometa o erro
como tem cometido muitos dos nossos irmãos. Muitos. Não defenda nada que este mundo tenha trazido à luz. Nós estamos aqui para lutar pelaquilo que Deus nos deu a implantar neste mundo. As regras de Deus, as boas novas de salvação, os conceitos de Deus, a lei de Deus. Hoje, tanta gente se tem engrandecido pela amizade dos políticos que acabaram destruindo a igreja e destruindo as suas próprias vidas, destruindo a sua família, perdendo o mover do Espírito Santo, perdendo a graça de Deus. Hoje estão se sustentando por aí em força do dinheiro, mas a força do dinheiro não vai poder os sustentar quando os portais da eternidade forem abertos. Por quê? Porque acharam muito bom ter uma companhia de alguém influente neste mundo. Nós não temos sentimentos nacionalistas, nós não temos amigos de influência neste mundo, nós temos um Deus que pode mover os céus e a terra. Abre porta onde não há porta, que chama a existência, traz à luz as coisas que não são como se já fossem. Nós temos que caminhar com este sentimento de que a nossa pátria é o céu. Em Mateus capítulo 5:14, Jesus vai dizer: vocês são o sal da terra, vocês são a luz do mundo. Então quer dizer que o mundo está em trevas, eu sou luz, eu não consigo me associar com o mundo. Entende, meu irmão? Se eu verdadeiramente sou luz, eu não consigo me associar com o mundo. Se eu estou no local de trabalho, acaba alguém ficando com ódio de mim. Se eu estou num curso, alguém vai ter ódio de mim. Se eu for me divertir num parque, se eu resplandeço a luz de Cristo, alguém vai virar a cara para mim. É assim, sempre em algum lugar vai ter alguém desagradado da minha simples presença. Quantos irmãos aqui desse ministério já foram demitidos? E pessoas disseram para um, disseram assim: olha, agora tu está demitido, vai pregar lá fora, mostrando que o problema era porque aquela pessoa testemunhava de Jesus Cristo. Outro aqui já foi demitido e disseram para ele: tu foi demitido porque tu ficava lendo a Bíblia no teu horário de almoço. Que mal tem isso? É porque a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevalecem contra a luz. É por isso, não tem como ter comunhão plena com nada neste mundo, porque o mundo está em trevas e nós somos luz. Em João capítulo 12, no verso 25, João 12, 25, diz: quem ama a sua vida vai perder, e quem neste mundo aborrece a sua vida vai guardar para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde eu estiver, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, meu Pai o honrará. Irmão, a versão revista e atualizada diz o seguinte: quem neste mundo odiar a sua vida, é essa expressão, quem neste mundo odiar a sua vida, ou seja, a pessoa, dá a entender que a revelação é a seguinte: a pessoa que está nesse mundo, mas que é cidadão do reino de Deus, ela odeia ter que viver neste mundo. Ao contrário do que muitos fazem por aí, se sociabilizando, aparecendo, botando a cara estampada em folheto junto, abraçado com políticos, convidando políticos para pregarem atrás dos púlpitos. Isto é o que tem sido feito, mas aqui está dizendo que nós sentimos horror, nós odiamos viver neste mundo. Como Ló, a Bíblia diz que Ló, que simboliza o arrebatamento, a condição espiritual que ele se encontrava era a seguinte: ele afligia, ele sentia a sua alma afligida por contemplar as abominações de todo aquele povo. E tem muito cristão que não está se sentindo desta maneira.
O camarada está buscando se aprofundar, se envolver, se resguardar financeiramente com cargos políticos, com amizade com quem tem dinheiro. Mas o apóstolo Paulo diz assim: se nós esperamos em Cristo somente neste mundo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Irmão, nós não temos falta de nada porque o nosso Deus é vivo. Nós não temos necessidade de bater em porta, não temos necessidade de fazer amizade com ninguém, com medo de que um dia nós venhamos a precisar, necessitar. Eu não vou precisar de nada de ninguém, porque eu sempre terei Deus para me estender a mão. E não adianta aquela história, não diga dessa água não beberei. É isso mesmo, dessa água eu não beberei. Quem anda com Deus vai de fé em fé e de glória em glória. É isso que diz a Bíblia. Não te associe, tome cuidado. Eu quero voltar a falar, irmão, cuidado com o que tem destruído muita gente. Um sentimento nacionalista. Crentes se deixaram traumatizar por isso de tal maneira que hoje você chega para uma pessoa que está lendo na tua camisa, Bíblia sim, Constituição não. Quando vai conversar com a pessoa diz assim: mas como que nós vamos fazer sem a Constituição? Olha a estupidez de um ser humano. Está traumatizado, está ferido, está com os dardos inflamados do diabo cravado na sua alma, nos seus sentimentos. Nós não precisamos de Constituição, nós não precisamos de uma bandeira, não precisamos de um selo, não precisamos de um hino. Nós temos um cântico de louvor ao único e verdadeiro Deus. É disso que nós precisamos, ao invés de estar por aí glorificando nação. Ouviram do Ipiranga, as margens plácidas, conversa fiada. Nós temos que declarar que o nosso Deus é sempre eterno, que reina de geração em geração, e que o seu trono é trono de glória e jamais será vencido. Esse é o nosso hino. Não temos parte com este mundo como nosso Senhor não teve, e este mundo nada tem a ver conosco. Muita gente tem caído pelo sentimento nacionalista. Esses sentimentos nacionalistas, a exemplo do que Hitler fez, arrastam milhões para as covas. Os americanos destruíram as suas igrejas. Irmão, não espere se levantar mais nada dos norte-americanos como cristãos. Os grandes e ilustres escritores e teólogos que eles foram há algumas décadas atrás, acabou o poder de Deus que se ouvia falar na América do Norte. Acabou. Por quê? Porque os grandes pregadores, homens usados por Deus, cuja sombra fazia milagre naquele lugar, eu tenho catalogado vários, esses homens se deixaram influenciar e passaram a andar tiracolo com os presidentes. Nós não queremos de papo com quem tem título neste mundo. Nós já temos alguém que tem um nome que é sobre todo nome, é Cristo Jesus o Senhor. É com Ele que nós andamos. A nossa pátria está lá em cima e é para lá que nós vamos, quer seja pela vida, quer seja pela morte. E não esqueça, você pode passar pela vida dos políticos para influenciá-los, mas eles nunca podem passar pela tua. Esta divisão é eterna. Jamais haverá um ponto de fusão nessa situação. Aqui temos ainda uma passagem de João 16, 33. E aqui nós vamos, com a misericórdia de Deus, concluir. João 16, 33. Eu acho que eu vou falar alguma coisa aqui que você ainda não tinha tentado. Diz: tenho-vos dito isso, para que em mim, não no mundo, tá? Em mim tenhais paz. No mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Irmão, no mundo vocês vão ter aflições. Quando que se tem aflições?
em situações controversas, em situações de guerra, em situações de apreensão. E para confirmar isso, Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci quem? Jesus está dizendo assim: eu guerreei contra o mundo, eu não me associei a ele, eu fiz guerra a ele, eu levantei a minha espada contra ele, eu denunciei ele, eu investi contra ele, eu quis acabar com ele e eu acabei, eu venci o mundo. Venci quer dizer que eu lutei, eu fiz guerra, eu pelejei contra ele, eu o abati. E Jesus pisou na cabeça da serpente, como dizia a profecia, só deixou o resto do corpo e a cauda para a igreja pisar, e a igreja fracassou, e deixou Satanás levantar a cabeça de novo. Se nós não tivéssemos nos rendido, se os nossos irmãos não tivessem escrito as besteiras que escreveram, como Paulo dizendo que os irmãos tinham que se submeter às autoridades, como Pedro dizendo que as autoridades eram todas levantadas por Deus, é porque ele não conheceu Hitler, nem Stalin, nem Lenin. Ele não conheceu Saddam Hussein. Como que todas as autoridades são levantadas por Deus? Eu nunca vi Deus levantar assassinos. Deus levanta homens santos e não assassinos. Se eles não tivessem cometido esses delitos de enfraquecer a igreja, e se a igreja não tivesse sido negligente, parado de olhar para Cristo e ficar olhando para homens, a igreja hoje estaria triunfando, Satanás continuaria com a sua cabeça esmagada debaixo dos nossos pés. Mas o sentimento nacionalista invadiu a igreja. Sede submissos às autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. É mesmo, é? Eu serei eternamente um marginal, mas eu nunca atribuirei poder e autoridade a homem nenhum. Todo homem tem que dobrar os seus joelhos diante de Jesus Cristo. E quer por bem, quer por mal, porque todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E tem mais, o sacerdócio de Jesus Cristo é superior a qualquer cargo. Este ministério não considera presidente superior, este ministério não considera o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas superior, esse ministério não considera o capitão, o brigadeiro do ar superior, esse ministério só considera Jesus Cristo superior. E o sentimento nacionalista? Eu tenho um muito grande, quero morrer por ele, quero morrer por Cristo Jesus, o meu Senhor. Morrer por Cristo sim, morrer pela pátria jamais. Morrer por Cristo sim, morrer pela pátria jamais. Eu não fui chamado para dar tiro na cara de ninguém. Eu não fui chamado como assassino, eu fui chamado como mártir. As pessoas por aí estão confundindo muito defesa com assassinato. Defesa é uma coisa, defender um povo é uma coisa, e se prontificar a assassinar outros é outra coisa muito diferente. Os Estados Unidos têm invadido vários lugares, dizendo que tem arma nuclear, que tem arma química, tem isso, tem aquilo. Eles vão lá, invadem, vasculha tudo e não acha nada. Mas deixa um rastro de sangue, órfãos e desabrigados, viúvas, para trás, mesmo sem achar nada. À custa da falsa defesa, eles se tornam em assassinos. Tudo por causa de um sentimento nacionalista. Por causa de sentimentos nacionalistas, as piores atrocidades têm acontecido neste mundo, inclusive a bomba de Hiroshima, que é uma covardia totalmente desnecessária que marca a história, uma bomba que não precisava ser lançada de jeito nenhum. O Japão estava isolado
num espaço lá que não ia para canto nenhum, podia deixar eles lá sozinhos, que eles iam até morrer de fome sozinhos, mas os Estados Unidos arranjou um pateta que teve coragem de entrar num avião e jogar a bomba de Hiroshima lá. Aí quando se entrevista o cidadão, por que você fez isso? Eu estava cumprindo ordens para o meu país, miserável. Que meu país, o meu país não pode fazer de mim um assassino. Que meu país é esse? Que papo de meu país? O meu país não pode comprar a minha mente liberta pelo sangue de Jesus Cristo. Que negócio é esse de meu país? O único país pelo qual eu estou disposto a morrer e derramar o meu sangue se chama Reino de Deus. Irmão, como Paulo disse, nós queremos concluir. Se esperamos em Cristo somente neste mundo, somos o quê? Os mais miseráveis de todos os homens. E como escreveu um irmão nosso já. Morrer por Cristo, sim. Morrer pela pátria, não. Qualquer brasileiro perante Deus tem o mesmo valor de qualquer argentino, qualquer muçulmano. Quando Cristo morreu na cruz, não visou uma nação, ele visou cada pessoa existente, tanto das que já estavam vivas quanto as que viriam à existência. Pois a Bíblia diz que Cristo Jesus morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. O sangue de Cristo já foi derramado por nós, mesmo antes de nós termos nascido. Então, o que tem acontecido com o sentimento nacionalista? Tem enchido corações de ódio. Se vai disputar um futebol, um argentino com um brasileiro, e o país inteiro quer ver os argentinos quebrarem a perna, virar cambalhota e torcer o pescoço. Que tipo de sentimento é esse? Quanta gente tu vê aí na rua, eu não gosto de argentino. É mesmo? Não gosta de argentino? Por quê? Que mal te fez? Sentimentos perniciosos que penetraram a alma do ser humano e traumatizaram a alma do ser humano. O Brasil pode estar um horror, todo mundo pode saber, o futebol dos brasileiros pode estar uma porcaria, aliás, que a maçonaria tomou conta, né, irmão? Você sabe, hoje ganha quem a maçonaria quer que ganhe. Vai empatar a partida tal, por quê? Porque vai ter um jogo extra e a renda vai ser grande, então vai ser empate. Ah, mas e os jogadores? O jogador já está na mão deles, tem que fazer o que eles querem. Eu quero que aquele resultado seja 2-2, vai ser 2-2, porque quem manda no futebol é a maçonaria. Igual manda lá nos presidentes dos Estados Unidos. É assim que funciona. E hoje o que acontece? Quando vai se jogar o Brasil com qualquer nação, todo mundo pode ver que o Brasil está uma porcaria, mas ainda assim quer ver o Brasil ganhar. Quer que o futebol lixo e mercenário seja exaltado. Que sentimento é esse? Nós não teríamos que torcer pelo que é melhor? No futebol não se diz que vença o melhor? Que vença a equipe que joga melhor? Que vença a equipe mais organizada? Não é isso que nós queremos? Não queremos o espetáculo? Não queremos nada, o sentimento pernicioso, que é que a gente, mesmo que nós estejamos lá, um monte de gente totalmente sem condições, mas só porque está vestindo a camisa verde e amarela, nós queremos ver aquela equipe ganhar. Isso é um sentimento errado. Mas, quem sabe nessa noite, não virá sobre nós as asas do Altíssimo e a libertação. Irmão, você pode assistir jogo de futebol apenas como diversão, mas se o teu sentimento estiver preso naquilo ali, você realmente precisa de libertação. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.